Todo começo de ano é igual. Surgem os gastos extras com IPTU e IPVA, seguro de carro, compras de material escolar, matrícula na escola e contas relacionadas aos presentes de Natal e às férias. Mas isso tudo não precisa ser uma dor de cabeça. O Sempre Mais foi atrás de dicas de especialistas para ajudar você a não começar o ano com as contas no vermelho. Let me tell you how it will be. There's one for you, 19 for me. 'Cause I'm the tax man. Yeah, I'm the tax man. O primeiro cuidado para não começar o ano no vermelho é não terminar o ano anterior no vermelho, né? Final de ano, 13º, festas, Natal, né? Cria-se um ambiente de várias tentações para o consumo. Então, nós estamos sujeitos a gastar mais do que o recomendado para esse período, né? Normalmente a gente esquece, né, motivado então por essas situações festivas, de que o ano começa e as contas chegam junto com o início de ano. É o IPVA, é o IPTU, entre outras tarifas, né? Além, claro, para quem tem filhos em idade escolar, as listas de materiais, os livros didáticos, que vai até março, né, onerar bastante o orçamento das famílias. Para não se perder nas suas contas, o ideal é ter disciplina. É preciso controlar quanto se gasta com aluguel, condomínio, luz, água, com aquelas contas fixas que não tem como deixar de pagar. Mas o que fazer quando o dinheiro não é o bastante para pagar todas as dívidas? Bem, quando o dinheiro não é suficiente, nós temos duas saídas: ou ganhar mais ou gastar menos. Não existe outra saída mágica, né? Dizem que existe uma terceira saída, né, que é o endividamento, mas essa não é recomendável, né, porque você compromete então o seu futuro, né, porque o endividamento nada mais é do que antecipar uma renda futura, e isso tem um custo, né, que muitas vezes não é possível de reverter tão facilmente. Então a disciplina financeira é esta, né, que diz que você tem que adequar os seus gastos ao seu orçamento, ou seja, aquilo que você ganha, ou se não é suficiente para sustentar o seu padrão de vida, você deve mudar de emprego ou buscar outras fontes de renda, né, que também é uma saída um pouco mais difícil do que cortar. Preste atenção na hora de escolher como o pagamento será feito. Pagar à vista é vantajoso sim, mas quando oferece desconto que supera os benefícios de uma aplicação financeira. Ou seja, se o desconto que você tem pagando à vista é maior do que o que você ganharia aplicando numa caderneta de poupança, por exemplo, vale a pena optar pelo à vista. Mas se você escolher pagar a prazo, cuide para que o valor pago no parcelamento esteja dentro dos gastos normais da família. Mas como escolher o que pagar primeiro? A pessoa que já tem uma situação de estar no vermelho tem que priorizar as contas, né? Sempre é necessário ver o que é mais caro. Hoje, no nosso exemplo, a gente está dando cartão de crédito. O cartão de crédito hoje é uma dívida muito cara no nosso país. Então, o que eu devo pagar primeiro? E quais são as prioridades, né? Não vou deixar de colocar comida na mesa para pagar o cartão de crédito. Mas até que ponto eu vou ter esse equilíbrio para não prejudicar o meu orçamento doméstico, para manter as necessidades básicas, e até que ponto eu tenho que correr atrás para pagar as minhas contas. Então, a pessoa que já está no vermelho tem que sentar, organizar as próprias contas para fazer um esforço de economia e a partir daí conseguir honrar essas dívidas, né? Uma dica é evitar atrasar o pagamento da fatura do cartão de crédito. É melhor escolher outras opções mais baratas de financiamento, como débito em folha e antecipação do imposto de renda. Nesses casos, os juros são mais baixos do que o do cartão de crédito. Eu diria que isso é um suicídio financeiro, né? Porque o juro do cartão de crédito é o mais alto juro que nós temos no mercado hoje. Então, a fatura ela deve ser sempre paga na sua integralidade, né? Bom, mas eu não tenho... Eu me passei nas contas, eu não tenho como pagar a fatura. Paga a fatura e faz um empréstimo pessoal no banco, porque você vai ter um relacionamento com o banco, etc. Você vai conseguir uma taxa de juros não tão terrível quanto a taxa de juros que é cobrada pelas administradoras de cartão. Mas nem sempre as pessoas conseguem pagar essas contas a mais. Não é à toa que março costuma ser o mês com maior inadimplência do ano. O grande problema
é quando uma pessoa endividada passa a ser super endividada. O superendividamento é uma situação que o consumidor ou qualquer cidadão tenha que ele não consegue pagar as próprias contas, né? Dívidas todos temos, né? Toda empresa tem dívidas, a pessoa tem dívidas, se tu tem um aluguel, essa é uma dívida. O superendividamento ele é a partir do momento que tu não consegue honrar estas dívidas, né? Mas como saber se eu me enquadro numa situação de endividamento ou de superendividamento? É justamente no momento que a pessoa não tem mais condições de cumprir com o pagamento das contas que assumiu, né? Isso se dá por uma série de razões, como desemprego, doenças. Então a própria pessoa, a empresa, ela assume mais dívidas do que aquilo que ela tem de expectativa de recebimento para poder pagar. E isso, quando acumulado, torna uma situação super endividamento. Por quê? Porque é uma dívida que não se tem como pagar mais, né? Isso acontece muito com bancos, por exemplo, que como os juros bancários são muito altos, a pessoa fica devendo cartão de crédito 3 ou 4 meses, não tem mais condições de pagar e ali em 1 ano, 2 anos fica uma situação que não se tem mais como pagar. Então é importante lembrar que não é a quantidade de dívidas que se tem. Eu posso ter 10 dívidas pequenas ou uma única dívida alta e essa única dívida pode me tornar super endividado. Comprar compulsivamente, usar o crédito de modo irracional, não traçar metas e não ter controle da sua vida financeira são alguns dos erros que podem levar os consumidores ao excesso de dívidas. Muita gente tem aquela ideia de daqui a algum tempo eu vou conseguir um emprego, eu vou me recuperar, vou conseguir fazer o pagamento, daqui a algum tempo eu vou negociar que a empresa vai me dar um desconto, sempre deixa para amanhã. E isso é muito ruim, porque os juros, tomando o banco de novo de exemplo, juros são diários, né? Então a dívida de hoje amanhã será mais cara. Então, quando a pessoa já verifica uma situação de dificuldade financeira, tem que procurar ajuda. Para quem já começa o ano com o nome sujo, ou seja, com o nome nos serviços de proteção ao crédito, é indicado que procure ajuda profissional e, assim, regularize sua situação. Agora, se você não quer que em 2013 a sua vida financeira seja sinônimo de dor de cabeça, preste atenção nas dicas de quem entende do assunto. A receita é essa, é disciplina, é controle, moderação nos gastos. Eu sempre falo que gastar é muito bom. Ruim é ganhar o dinheiro, né? Ou seja, você tem que trabalhar 30 dias no mês para fazer jus ao salário. Mas para gastar é diversão, né? Você não vê um sacrifício para gastar, ele é prazeroso. Então tem que ter muito cuidado com isso, né? Tem que saber exatamente o que se pode gastar. Porque economizar não é deixar de gastar, é gastar bem, é fazer com que o dinheiro trabalhe para você. Isso significa que você tenha que controlar as suas despesas, saber quanto ganha e destinar uma parcela do seu rendimento mensalmente para uma poupança, para uma aplicação financeira que no futuro venha a lhe proporcionar melhores condições de consumo. Bom, para o pessoal de casa a gente sempre diz, né? Organização. Esse é o primeiro passo para a pessoa não se endividar demais. A partir da organização tu vai poder fazer um financiamento, qualquer coisa, sem se comprometer. E claro, se já está endividado, procurar ajuda, né? Seja um advogado, seja o próprio fórum, sejam empresas especializadas em renegociação, que por vezes o próprio consumidor não consegue renegociar aquela dívida. Aquilo torna o dia a dia dele tão ruim, tão transtornante, que ele acaba se perdendo. Então procure ajuda, quem está de fora sempre consegue auxiliar de uma forma positiva.